Olá! Está começando mais um Direito e Dinheiro. E hoje eu vou começar com uma pergunta. Você está endividado? Você tem medo de atender o telefone? Recebe cobranças o dia inteiro? Ou acredita que perdeu os seus direitos porque está devendo? E pior, tem gente que para de sair de casa porque tem vergonha de encontrar os amigos, tem vergonha da família porque tem dívidas. Eu conheço pessoas que não atendem números desconhecidos há meses, porque já sabem que vai ser de cobrança. E muitas acabam tomando decisões desesperadas, acabam fazendo empréstimos para pagar mais empréstimos e no fim a situação só piora. Por isso hoje a gente veio aqui para falar com você sobre o superendividamento e também sobre o Desenrola, esse novo programa do governo federal, e principalmente sobre o credor, o que ele não pode fazer para você que está devendo. Agora nós vamos falar de um caso real, de uma aposentada que recebe R$ 1.800 para quitar algumas dívidas. Ela passou a fazer dívida em cima de dívida, sem nenhum planejamento, simplesmente pelo desespero de ter o seu nome limpo. Todo mundo já deve ter conhecido alguém que está passando por essa situação. É um caso muito complicado. Vou trazer um caso real lá do escritório. Uma pessoa aposentada que recebe um salário mínimo, ela começou a tirar empréstimos e acabou restando apenas R$200 por mês para ela. Ela ia se endividando, ela ia lá, refinanciava, e quando ficava uma margem disponível, ela ia lá e fazia um novo empréstimo. E ela hoje ela recebe R$200. Doutora Antonella, tem alguma saída para essa cliente? Na realidade, a gente tem que pensar que o salário mínimo é para subsistência. A gente não pode entrar na questão do superendividamento. Por quê? Quando a pessoa está superendividada, é quando ela tem de descontos no consignado acima de 45%, porque é permitido, dependendo do tipo de servidor público, né? Mas a gente está falando aqui do INSS, 30%, mais 5% de RMC e mais 5% de RCC, então 45%. Tu pensa que R$ 1.200 ou R$ 1.400 de uma pessoa que pode ter 45%, chega a sobrar R$ 750 e um pouquinho. Fora isso, possivelmente essa tua cliente ainda já tenha feito empréstimos sem ser consignado, empréstimo padrão, empréstimo pessoal, onde existe o débito automático. Então, além do débito de R$ 700 do consignado, ela passa a ter mais alguns outros descontos que às vezes chegam a 80%, 90% e faz com que as pessoas acabem recebendo R$200 para moradia, para comer, para pagar luz, para pagar água. E isso a gente chega num limite da subsistência, que é onde a gente entra no superendividamento. A lei do superendividamento, ela foi feita para auxiliar justamente essas pessoas. Teve um caso que uma cliente pegou um empréstimo, se endividou para ir para a Europa. Gente, aí depois ela veio, posso entrar com superendividamento? Não, minha querida, tu não pode entrar, porque o juiz vai ver. O que tu precisa fazer quando tem o superendividamento? Tu precisa fazer uma planilha, daí a nossa perita aqui vai nos ajudar a fazer um planejamento, né, de valores para mostrar para o juiz como é que é o teu plano de pagamento. E aí eu vou dizer por que para o juiz, ela se endividou porque ela foi viajar? E isso corre até o risco de o banco entrar com uma ação reversa, porque a pessoa usa para um lazer. Sim. E ainda quer renegociar, né? Isso é agir, eu acho, completamente de má fé. E outra questão que eu vejo
é que as pessoas confiam muito no gerente do banco. Salvo outras designações aqui, o gerente do banco, ele é funcionário de quem? Do banco. Ele não é teu melhor amigo. E aí as pessoas vão lá, mas o gerente me ajudou. O gerente quer bater meta. Então, assim, a pessoa já está endividada. Aí vai lá no gerente, mas ele me ajudou, ele fez um refinanciamento. Esse refinanciamento gera outro refinanciamento, que gera outro refinanciamento, e as pessoas acabam não conseguindo depois quitar a dívida, porque ela ganha um salário, 1.700, tem os consignados, tem os outros refinanciamentos, os outros financiamentos, enfim, e tem que ainda viver, e aí como é que faz? Né? E tem um outro agravante, né? Quando ligam para ele, vou lá refinanciar, e daí paga 2, 3 meses e descobre que não tem como continuar pagando e a coisa fica muito pior. Aline, o que tu acha disso? Eu ia comentar que, infelizmente, o problema maior do brasileiro é que ele não faz as contas. Quanto eu recebo, quanto eu gasto e quanto que eu posso gastar além do que eu já ganho. As pessoas geralmente fazem o inverso. Elas pegam muitas dívidas e acham que muitos descontos, às vezes até mesmo, o banco me deu um desconto de 30%. É ótimo, vou fechar esse novo contrato e vou pegar esse empréstimo para quitar o outro. Mas acaba que vira uma bola de neve. Igual a Antonella falou, tem os empréstimos consignados, os empréstimos pessoais. Então é simples. Pega um papel e uma caneta, não sei mexer no Excel. Pega um papel e uma caneta, quanto eu ganho, quanto eu gasto e quanto que eu preciso, no mínimo, para me sustentar e sustentar minha família. Eu sei que é complexo no mundo atual, as coisas estão muito caras, mas a gente precisa fazer o nosso tema de casa, que é esse básico, saber o quanto eu ganho e quanto eu gasto. E se eu sair perguntando para as pessoas, muita gente não sabe. A maioria não sabe, eu acho. Né? Mas eu acho que quando acontece, principalmente com os aposentados ou pessoas mais idosas, que acontece um certo desespero de limpar o nome. Então não sabem, não tem uma assessoria jurídica como de vocês, de perito e de planejamento, como sair dessa situação. Então começam a contrair essas dívidas simplesmente na pressão psicológica, familiar e emocional. Com certeza. E a gente vê também, que vocês já devem ter visto no escritório, aquele pessoal que faz um empréstimo, aí o banco, antes mesmo de se aposentar, né? Sim. Tu nem liberou a carta de concessão lá. A carta de concessão. Eles já estão sabendo que eles vai sair antes do advogado, antes da própria pessoa, né? Já está sabendo porque eles já estão oferecendo um empréstimo. E aí fazem um empréstimo e oferecem um troco. A pessoa vai lá e diz assim, doutora, eu recebi um troco. Querido, não é troco. É um valor a mais que vai ser colocado no teu financiamento, no teu empréstimo. E as pessoas acham que é troco. E ficam felizes. A importância... E como faz, assim, isso como trata esse assunto com, como tu falou, o gerente? As pessoas acreditam que é o gerente, o melhor amigo, que fica oferecendo esses trocos, esses financiamentos. Como a gente trata essa relação com esse gerente? Eu acho, na minha opinião, a gente tem que tratar como ele sendo um profissional que ele é. Não adianta a gente pensar que ele é amigo. Quando eu falo com o gerente, eu sempre penso, é uma rica de uma pessoa, mas... ele não é meu amigo, ele está trabalhando para o banco. Então, tudo que ele está me oferecendo é em benefício do banco, é em benefício dele próprio. E, na realidade, se a gente for ver quantos produtos bancários um banco tem, cada banco é uma instituição, cada banco é uma empresa diferente, cada banco tem X produtos que ele vai oferecer para os clientes. São mais de 50 produtos, né, bancários que a gente vê de oferta. É muita oferta. E aí, se a pessoa tem margem, se tem condições de pegar financiamento, mesmo que tu não precise, o teu gerente vai te oferecer. Antonella, e quais são, que nem a gente começou o bloco
falando exatamente das pessoas que têm medo de atender o telefone, né? Desliga, tem medo de sair na rua e daqui a pouco um amigo saber, um vizinho. Quais são os limites dessa cobrança dos call centers? Porque tem limite. Eles não podem abordar a pessoa na rua, eles não podem ligar para a pessoa no ambiente de trabalho, não podem ligar para a tia, para a sogra, para o irmão, não podem, várias coisas não podem, mais não pode do que pode. O credor pode sim cobrar, deve cobrar, é um direito que ele tem, mas não pode constranger o devedor, porque o devedor, às vezes, também passa a ser uma vítima. E eu faço muita defesa de devedores, tanto empresa quanto pessoas físicas. E realmente tem pessoas que estão perdidas, porque não sabem fazer conta, gente. Então, não sabe quanto ganham, quanto gastam, não tem noção. Tem os que são, vamos chamar de sem vergonhas, mal intencionados, que vão lá, pegam e não querem pagar. Mas é muito pouco, né? Muito pouco. Antonella, e essas pessoas, elas podem receber ameaça de prisão? Não podem. A única prisão que pode é a prisão civil, é só alimentos, né? Só alimentos. E as pessoas têm medo. Exatamente. Muito Né? medo. Tem medo de receber. Até cobrança mais agressiva não pode. Tem limite. Tem um site, se eu não me engano, como é que é o nome agora? Me esqueci o nome. Nãoperturbe.com. Nãoperturbe.com. A gente vai depois deixar o linkzinho aqui. Que aí tu coloca e essas várias empresas não podem te telefonar para oferecer nada. É um Porque não santo funciona. remédio. Mas Tu achou não que funcionou? Não funciona. Não, para mim funcionou, que eu botei. Não que eu seja devedora. Diminuiu. Não de cobrança, né, gente? Mas tipo vivo, Mas claro. oferecendo, call center oferecendo, um monte. Mas tem no A próprio única coisa que realmente está funcionando é o novo sistema do iPhone. Mas é só o iPhone, Sim. que ele mesmo bloqueia. Isso aí também é ótimo, né? Isso. Ele tem que dizer o nome, né, da pessoa. Não, qual que tá é ligando, a- pra ver se ele bloqueia, isso. né? Só que é ruim para quem depende da ligação de clientes novos. Exatamente. Então tem os prós e os contras, né? E olha como isso se torna um pânico, se torna algo tão agressivo, tão perturbador, que as pessoas começam a buscar dispositivos para se blindarem por conta da pressão das cobranças. E eu quero fazer até uma pergunta sobre... Porque eu vi casos reais mesmo acontecer, principalmente no interior. As pessoas vão lá e jogam dívida que a outra pessoa está devendo no WhatsApp e até no Facebook. Tem alguma medida que a pessoa pode tomar? A pessoa pode, inclusive, entrar judicialmente contra quem tá colocando isso por dano moral, exposição, calúnia, injúria, difamação, enfim, essa parte criminal, mas pode ter às vezes, a exposição dessa forma pode o próprio devedor virar até o credor, porque tu não pode expor uma pessoa dessa forma. Eu tenho um cliente, não é daqui do Rio Grande do Sul, ele tem uma imobiliária, ele adora ligar para a família das pessoas, dos inquilinos que estão devendo. E eu já tinha dito para ele, não faz isso, tu vai levar um processo daqui uns dias. Dito e feito. Levou um processo de uma inquilina, ele ficou furioso, disse, mas já era esperado o jeito que ele faz, né? E não foi por falta de aviso, e não foi por falta de orientação. E às vezes tu fala, a gente como advogado, a gente fala, tu também deve acontecer isso, e as pessoas não escutam, Sabrina, fazem o que querem. Entra por um ouvido, sai pelo outro. E tem dois cenários, né? As pessoas que não procuram esse auxílio, então a gente indica, procurem o auxílio, principalmente com advogados. E a segunda pessoa, que são os nossos clientes, a gente orienta
e elas acabam não escutando, achando que não vai dar nada. Então, escute o advogado. Eu que trabalho com perícia, às vezes eu falo, não faz determinada ação, a pessoa vai lá e faz. Então, tem esses dois mundos. O não vai dar nada, dá. Né? Muito. Agir no impulso sai caro. É Sai. verdade. E nós temos que também falar uma outra coisa, né? Porque tem esse feirão do que o governo do desenrola, feirão de também, né, para Reduzir as dívidas. Para reduzir as dívidas, mas no meio disso também é necessário cuidar, né? Porque nisso também vêm os golpes, que são os boletos falsos. Tem que ter muito cuidado. Então, assim, ó, precisa saber quais são os sites. Ficou em dúvida? Procure um advogado ou ligue para o seu credor para ter certeza que realmente aquilo ali, ou vai em sites que Ou são... pode nos procurar também, né? Mas o que eu digo assim, ó, muitas vezes, e eu já recebi e-mail de, não sei o que, do protesto. Aí tu pensa, eu não estou devendo nada, quem é que vai estar protestando? Mas, mesmo assim, pessoas, tipo, com consciência que não estão devendo nada, vão lá e pagam. Sim. Porque tem medo do protesto. Mas, minha querida, se tu tinha dito que tu não estava devendo nada, se tu ficou na dúvida, eu já digo assim, ó, me processa então, porque daí pelo menos para processar precisa da documentação. Eu prefiro responder um processo do que pagar uma coisa que eu não devo. Exatamente. Então, fazem naquela pressa, no impulso. Eu sou sempre, todo fim de semana, meus clientes recebem mensagem que a doutora Antonella está no fórum, que não pode receber chamada e que tu ganhou ação de R$200 mil e que tu tem que pagar 20 mil para poder pagar. Por que eu vou mandar mensagem para os clientes na sexta-feira de tarde? É sempre sexta para sábado. É sempre as custas. Sempre custa, sempre algum alvará, alguma coisa. Alvará. A gente passa o fim de semana, às vezes, respondendo mensagem dos clientes, pros clientes, e tem gente que cai, gente. Fim de semana, eu não vou mandar mensagem para cliente cobrando. Claro que se eu cobro meus honorários é uma coisa. Agora, eu dizer que é um lá do tribunal e aí eles fazem toda uma encenação. E aí tu olha, então não faz. Diz assim, não, então eu vou acertar com ela na segunda-feira. E eles querem fazer rápido, né? Porque geralmente o protesto é o que vai impedir uma empresa, um empresário de fazer outras negociações. Então, eu acredito que eles usam o argumento do golpe do protesto, porque ele é um impeditivo legal para algumas coisas, não é? Sim, ele é. Então, isso às vezes assusta. Mas para depois tu conseguir pegar esse dinheiro de volta, é complicado. É difícil. Essa questão do desenrola tem 2 pontos, né? A questão do golpe e a questão que às vezes é verdade, vale a pena, mas primeiro a gente tem que fazer os cálculos. Realmente, se esse desconto eu vou conseguir quitar, eu vou conseguir manter esse pagamento mensal, porque às vezes as pessoas usam o desenrola por um grande desconto, mas acaba se endividando ainda mais e tirando empréstimos em outros lugares para pagar o desenrola. Então, é um assunto muito complexo também. Eu vi a propaganda, é muito bonita do Desenrola, mas, por exemplo, o Banrisul. Esses dias liguei lá para atender um cliente, estava com uma dívida de uns 80 mil. Ah, não, as nossas dívidas é só até 15 mil. Então, tu não faz parte do programa do Desenrola. Outros bancos, é só à vista. Então, eu vou lá no banco X para pegar o empréstimo para pagar o banco Y. Não faz isso. Fica devendo para aquele ali, então vamos negociar. Sempre tem a janela para negociação. Hoje não é o dia da negociação? É do aperto de mão, Hoje né? é do aperto de mão. É o dia de negociar. Hoje é dia de negociar. Hoje é dia de negociar. Ou melhor, hoje é o dia que você tem que procurar um advogado para que ele negocie por você. Também, né? Porque as pessoas também fazem negociação errada, né? Negociações ruins e tem que ver no bolso o quanto que você pode pagar todo mês por esse acordo. Sabe o que eu vejo? As pessoas, não só nos empréstimos, vou falar dos empréstimos aqui. Acontece muito. Eu ganho R$1.000, aí eu vou lá e faço uma compra contigo, 200. Aí eu faço um outro negócio contigo, 200.
eles não se dão conta que dos 200 em 200 eles vão chegar no 1.000 e não vai sobrar dinheiro para eles, né? Exatamente isso. É Tem que bem- fazer as contas, quanto ganha e quanto deve. E quanto pode assumir ainda de dívidas, né? Sim, porque tem que computar tudo, né? Quanto que eu gasto para minha vida, para viver, para minha subsistência. E isso é o superendividamento. A gente tem que buscar fazer uma planilha. É chato fazer planilha, né? Não, Muito não é chato. não. É fácil. A contadora adora. É fácil. Meu Deus, eu acho que as pessoas não fazem planilha porque se desesperam, começam a ver o que estão devendo. E aí diz, não vou mais ver isso aqui, não vou abrir meu banco para não ver como tá negativo. Sabe que é exatamente isso. Eu já prestei algumas consultorias no passado sobre gastos básicos das pessoas e elas começam a se desesperar porque elas começam realmente a ver que elas gastam muito mais do que elas têm e elas param de controlar. Então, é um padrão muito ruim, porque é melhor a gente encarar algo ruim agora e tentar resolver do que no futuro ainda ter esse problema. Então, é exatamente isso. As pessoas Que se além desesperam. disso, eu acredito que tem uma frustração, existe um arrependimento e começar a olhar aqueles números, porque ali vão aparecer muitas memórias também. Ah, eu comprei isso naquele momento que eu não estava legal, mas eu não precisava. Então também é um momento de abrir a caixa preta e ver o que foi meu impulso, o que realmente eu precisava. Então isso vai gerando uma angústias e ansiedades que as pessoas evitam de encarar as suas dívidas porque trazem muitas situações ali. Que eu vejo eu acho que a população em geral, com a facilidade de comprar na internet, tu acaba comprando e aí daqui a pouco chega um pacotinho lá da China e tu diz, mas eu nem me lembrava que eu tinha comprado isso, né? A facilidade e os valores, eles são muito pequenos. Então, eu vou enchendo o meu carrinho. Então, eu não sei quanto custa. Eu sei que a brusinha custa 29. Mas não, se eu comprar 10 brusinhas... As brusinhas. Aline, então qual é a tua dica? Dito tudo aqui que a gente conversou sobre essas dívidas, para sair delas, o primeiro passo é realmente, eu sei que é difícil, eu sei que afeta o nosso psicológico, mas nós temos que ter essa visão de que a gente tem que resolver agora. Saibam o quanto vocês devem, o quanto vocês ganham, e aí é uma dica muito pessoal. O que eu posso fazer para ter um dinheiro extra que me ajude também? Isso hoje em dia, com a internet, a gente consegue fazer muita coisa, então estudem sobre isso também, vejam suas contas e se você está devendo, procure um advogado, procure ele para ele fazer um acordo com os bancos, porque às vezes vocês vão achar que estão fazendo um bom negócio e estão apenas tendo mais uma dívida, mais uma incomodação e vai tirar mais uma noite de sono. E tu faz gestão financeira também? De empresas. Só de empresas? Eu já fiz muito sobre pessoas físicas, faço algumas ainda, mas hoje eu não faço mais assim com frequência. Quem faz mais é meu noivo mesmo. Eu trabalho mais com a perícia e empresarial. Mas é importante, né, a pessoa fazer daqui a pouco uma gestão financeira. Mas também agora me veio conversando com vocês que a gente pode disponibilizar uma planilha bem simples para o telespectador fazer suas contas básicas. Ótimo, acho que... Quem mandar, que assistiu o programa no dia 21, no dia do aperto de mão, pode mandar aqui pro nosso Instagram aqui do Poe Streaming, que daí a gente disponibiliza, né? Isso aí. Que é um passo importante também, né? A conscientização, né? A conscientização. Direito ou mentira? Agora, os nossos quadros fixos do programa, onde você vai saber a verdade sobre o seu direito. Nome sujo da cadeia. Não dá cadeia. Ninguém pode ser preso por dívida civil. Depois de 5 anos, a dívida prescreve, desaparece. Ela desaparece do Serasa. Mas ela não desaparece, a dívida continua sendo dívida, mesmo que esteja prescrita, né? Prescrita é quando não consegue mais cobrar a dívida. Então tem essa diferença. Tem o que é prescrição e o que quando é o limpa-nome lá. O limpa-nome.
Quem está negativado pode abrir conta bancária? Pode, mas o banco, se ele não quiser, ele não abre, né? Porque o banco é uma empresa autônoma. Recebi uma mensagem: dívida de 10 mil reais para quitar por 300 reais. Isso é muito curioso. Como isso acontece? Eu acho que isso aí é um golpe. Tem que ver muito bem de quem tu recebeu. Geralmente as dívidas tem dívidas com desconto de até 90%. Mas 10 mil para 300 é bem mais que 90%, né? Então, eu acho que é cara de golpe, né, Guria? Com certeza, cara de golpe. Agora, então, nós vamos para o nosso quadro Socorro Doutora. Estou desempregado e cheio de dívidas. Posso perder minha casa? Depende se a dívida for da casa. Dívida de PTU, dívida de condomínio, dívida onde a casa foi dada em garantia, tu corre o risco de perder a casa. Fora isso, não. Em regra, o bem de família possui proteção legal, mas existem exceções. Por isso, cada caso precisa ser analisado individualmente. Com certeza. O importante é nunca tomar decisões sem orientações adequadas. Exatamente. Vamos analisar cada caso. Ter dívida não faz ninguém menos digno e também não significa que a situação não tenha solução. Informação é o primeiro passo para se recuperar a sua própria tranquilidade. Conhecer os seus direitos pode evitar muitos prejuízos. Obrigada pela companhia. A gente se vê no próximo domingo. Lembrando que o programa vai ao ar de segunda a sábado às 14h30 e nos domingos às 6 da tarde.